Olá, boa noite, bem-vindos ao programa Opinião Pública desta quinta-feira. Vamos falar sobre a educação no país, que medidas devem ser tomadas para melhorar a qualidade de ensino no país. É o tema escolhido para a presente edição do programa Opinião Pública. Estaremos juntos até muito bem perto das 19 horas e 30 minutos. Naturalmente, o amigo caro telespectador é o principal convidado aqui neste programa, bastante para tal, usar as nossas linhas lá mais para frente. Vamos deixar ficar no rodapé do seu televisor os dois números pelos quais poderá ligar e deixar ficar a sua opinião, a sua sugestão, o seu ponto de vista relativamente àquilo que é a educação e algumas medidas para melhorar a qualidade do ensino. Sabemos que o ano letivo vai começar já no dia 7 de fevereiro e, neste momento, naturalmente, os pais encarregados de educação desdobram-se a todo custo para comprar, naturalmente, o material escolar dos seus filhos. Vamos ver algumas peças de reportagem relativamente, naturalmente, às matrículas e também a compra de alguns material escolar, mas vamos ver, há poucos dias, portanto, do início das aulas, mais de 20% de alunos ainda não se matricularam no distrito Camavota e Maputo. Ainda assim, o diretor do Distrital de Educação Camavota garante que tudo está a postos para o arranque das aulas já no próximo dia 8 de fevereiro. Para ver essa reportagem a seguir. Quando falta uma semana para o arranque do ano letivo 2016, a STV visitou algumas escolas do Distrito Municipal Camavota, na capital do país, tendo encontrado um ambiente calmo. O diretor de Educação deste distrito explica que a tranquilidade deve-se ao fato de mais da metade dos alunos já estarem matriculados. Estamos em 78,2%. Ainda temos cerca de 28% de crianças que ainda não se matricularam. Mas 100% das crianças já tiveram afetação. Apesar do prazo das matrículas ter esgotado, as escolas estão orientadas a continuar o processo, pelo menos até o início das aulas, de forma a garantir que nenhum aluno fique sem estudar por não estar matriculado. Nossa tarefa é resolver todos os problemas de matrícula de qualquer criança. Então não podemos dificultar, não podemos ser nós, os fazedores de educação, a dizer que ele não pode se matricular porque está fora do prazo. Ainda temos alguns dias de preparação do ano letivo, pode sim chegar junto à escola, a escola vai atender, a escola vai resolver a sua matrícula. O distrito Camavota conta atualmente com 29 escolas, sendo 16 comunitárias. Muito bem, para trás o processo de matrículas do Distrito Municipal Camavota, onde 20% portanto, dos alunos ainda não se matriculou neste distrito, segundo o diretor de Educação a nível do Distrito Camavota. Vamos ver mais uma peça de reportagem, como eu disse, há poucos dias do ano letivo, muitos pais encarregados de educação já estão, portanto, à procura de material escolar para os seus filhos. Vamos ver esta peça de reportagem. É já no dia 8 de fevereiro que arranca o ano letivo de 2016. Todos os anos, a esta altura, há uma movimentação de pais que procuram por material e uniforme escolar para os seus educandos. Dionísio vende material escolar na Baixa da cidade há 5 anos e diz que este ano o movimento está muito fraco. Esses dias, hoje é dia 26, né? Eu não teria tempo de almoçar, teria que vender de um lado para o outro. Já teria vendido mais de 10 caixas, mas este ano nem uma caixa ainda não consegui, desde manhã. No mercado do Chipamanine, um dos principais da capital, o movimento também é fraco. Mas os vendedores esperam que haja melhorias na próxima semana. Esse ano, amiga, não compram nada. Acho que até a próxima semana. Nem camisas, nem calções brancos não saem. Não sei já para ante malta. Próxima semana. Vamos ver se o negócio vai sair ou não. Os poucos consumidores que se fizeram à rua contaram à STV que os preços subiram, mas dá para comprar. 280, 300. Os preços estão bons? Não, mas não é ser bom, não há como. Tem que comprar. E porque o movimento é fraco, Dona Amélia encontrou esta forma criativa de atrair os pais e encarregados de educação a comprar o uniforme escolar que ela vende numa das esquinas de Maputo. Muito bem, mais uma peça de reportagem onde alguns pais encarregados de educação estão aí a comprar material escolar para os seus filhos e educandos, portanto, sabendo que o ano letivo de 2016 inicia mesmo no próximo dia 8 de fevereiro em todo o país. Muito bem, junta-se a nós Joel das Cépolas, que é professor, também junta-se a nós o Dr. Zé Costa, investigador de educação, neste momento está a fazer doutoramento, portanto, na área de educação no Brasil. Portanto, muito boa noite, vou começar aqui com o Dr. Zé Costa. Muito boa noite, bem-vindo, portanto, ao programa Opinião Pública. Como pergunta de partida, o que é que devemos exatamente fazer com vista a melhorar aquilo que é a qualidade de ensino no país? Ano passado, no ano 2015, olhando para o ensino secundário, da 10ª e 12ª classe, mais de 70% de alunos reprovou. Portanto,
algo que já não há registro, portanto, desta situação. O que é que podemos fazer? O ano letivo já vai iniciar dia 8. Que medidas é que também deviam ser tomadas com vista a colmatar esta situação? Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Muito boa noite, telespectador em casa. Boa noite, colega do painel. Em primeiro lugar, quero agradecer à STV pela oportunidade que me concedeu de participar deste programa, desta temática muito instigante e muito atual, dada a sua dimensão e dada a sua natureza e importância na sociedade. Ora, antes talvez de responder à sua pergunta, Elumanissa, eu gostaria de parabenizar o Ministro da Educação pelas medidas que vem tomando com vista à melhoria de alguns aspectos que enfermam a nossa educação já há bastante tempo. Acho que foi notável durante o ano passado que o Ministro da Educação empreendeu esforços visitando várias escolas, várias direções provinciais, várias direções distritais de educação. Isto demonstrava claramente a preocupação que ele tinha com relação à educação. Isto também cria também a aproximação entre ele, que é o gestor máximo da educação, e também com os fazedores da educação no contexto da prática, no contexto real, na escola e nas direções provinciais. Portanto, isto é de louvar. São práticas que são de louvar, que são levadas a cabo pelo Ministro da Educação. Em segundo lugar, eu gostava de também aqui apresentar a percepção que eu tenho em relação ao currículo e também em relação àquilo que seria a qualidade de ensino antes de avançar para aquilo que seriam as medidas a tomar com vista à sua melhoria. Primeiro, se formos a continuar a pensar que o currículo é um conjunto, é uma grade de disciplinas que são dadas na escola, obviamente nós sempre vamos cair neste erro de, no final do ano, termos resultados que nós tivemos. Cerca de 70% dos estudantes reprovaram. Isto representa uma grande frustração para os pais que durante um ano investiram no seu filho e esperavam que daí apresentasse um outro tipo de resultado fora aquilo que foi apresentado. Portanto, não se pode continuar a olhar para o currículo como um conjunto das disciplinas. Quer dizer, o estudante só está na escola para aprender português, inglês, francês. Não se pode olhar para a educação como isto. Porque, continuando a olhar a educação nesta perspectiva, nós estaríamos a colocar o estudante no currículo e não na escola. Mas o estudante precisa estar na escola. E na escola é onde ocorrem várias atividades. Desde atividades acadêmicas, neste caso, curriculares e extracurriculares. Mas, no nosso contexto em Moçambique, em algumas escolas, isto é um fato, é que o estudante só vai à escola para, efetivamente, aprender aquelas disciplinas que são chamadas de currículo. Portanto, acabamos, efetivamente, ignorando, ofuscando outras dimensões que perpassam o próprio ambiente escolar. Portanto, esta é uma dimensão que deve ser reanalisada, olhar para a escola como um contexto social, em que há relações entre os seus atores, no caso, os professores, os alunos, os dirigentes da educação e os diretores das escolas. Esses devem ser atores que estão em constante comunicação e comunicação em relação às atividades que ocorrem na escola. Caminhando nesta perspectiva, nós poderemos ter uma educação um pouco mais melhorada. O segundo aspecto que gostaria de referenciar no que tange a qualidade de ensino é que quando se fala da qualidade de ensino, há duas dimensões que devem ser olhadas, que é a dimensão intraescolar e a dimensão extraescolar. Quer dizer, a garantia ou a melhoria da qualidade de ensino no nosso país e em qualquer canto do mundo baseia-se nessas dimensões, na minha ótica. Quer dizer, é preciso ter em conta a dimensão extraescolar. Quando eu falo da dimensão extraescolar, estou a falar das condições socioeconômicas dos estudantes, quer dizer, dos alunos quando saem das suas casas à escola. A escola deve ter em conta a dimensão socioeconômica dos estudantes. Que tipo de estudante nós recebemos na escola? De que proveniência é este estudante? Portanto, ter em conta esses aspectos todos, nós poderemos ter um outro tipo de educação. Porque muitas vezes, tal como afirma
o Jean-Claude Passeron e Pierre Bourdieu, dizem que muitas vezes as nossas escolas transformam as desigualdades sociais em desigualdades escolares. Quer dizer, quando nós excluímos o estudante dentro da escola, dada a sua natureza socioeconômica, é natural que o seu desempenho escolar também vai ser baixo. Portanto, é preciso que as escolas comecem a se preparar no sentido de receber as diferentes crianças que se apresentam na escola, tendo em conta as suas diferenças socioeconômicas. No que tange à segunda dimensão, que se refere à dimensão intraescolar, é preciso olhar para aquilo que é a organização da própria escola. Em que contexto funcionam as escolas? Como é feita a organização dos processos educativos na escola? Que tipo de professor nós temos nas escolas? Que tipo de direção nós temos as lideranças nas escolas? Portanto, são aspectos que devem ser olhados. O material didático que existe nas escolas. Temos muitas disciplinas, por exemplo, hoje em dia temos tecnologia de informação e comunicação, TICs, temos a psicopedagogia, temos empreendedorismo hoje em dia. Mas quem são os professores que lecionam essas disciplinas? Muitas vezes, pela experiência própria e pelas investigações que eu fiz em algumas escolas da província de Maputo, é que encontrei professores de geografia a lecionar tecnologia de informação e comunicação. Este professor não tem habilidades para lecionar aquela cadeira. Que tipo de aluno nós esperamos deste tipo de professor e destas condições? Uma escola que não tem nem sequer um computador para que aquele aluno se treine no que tange aquela disciplina. O que esperamos que resultado não esperamos aí? Portanto, são aspectos que o Ministério da Educação deve começar a olhar. Não basta nós sobrecarregarmos o nosso currículo em termos de grades disciplinares, pensando que estamos a melhorar o currículo, mas temos que olhar também para as condições existentes na escola. Portanto, numa primeira dimensão, numa primeira aproximação, é isto que eu poderia dizer. Exatamente. Muito obrigado, Dr. José Costa. Portanto, vou encontrar agora de Joel de Cépolas, que é professor. Muito boa noite. O que está a acontecer exatamente? Muitos até atribuem as culpas da má qualidade da educação aos professores. Como é que olha para esta vertente? Muito boa noite, Moçambique. Votos de um feliz ano novo a todos os moçambicanos. Aliás, estamos a falar da qualidade de educação e é preciso dizer que a qualidade de educação começa já agora na resolução dos problemas que tem a ver com... acompanhei pelas reportagens, parece que foi a semana passada, que perto de 9.000 crianças vão perder, corre risco de perder a matrícula neste ano. Portanto, estamos a colocar em causa aquilo que é a qualidade de educação. Acompanhei também através da mídia na semana passada que perto de 2.000 pessoas procuram asilo no vizinho Malau por conta dos ataques militares e não só. Portanto, a qualidade de ensino começa aí. Por que eu digo que a qualidade de ensino começa aí? Porque ao falar da qualidade do ensino, é preciso olhar a qualidade do ensino num ângulo polissêmico. O que quer dizer olhar a qualidade do ensino num ângulo polissêmico? Precisamos não só considerar a qualidade do ensino do ponto de vista qualitativo, mas também a qualidade do ensino do ponto de vista quantitativo. É verdade que, a priori, falar da qualidade do ensino do ponto de vista quantitativo poderia até ficar absurdo, mas isto tendo em conta aquilo que é o objetivo de cada país. Neste caso concreto, os objetivos particulares de Moçambique. Nós sabemos que Moçambique, desde 2000, faz parte dos países que se comprometeram, portanto, em dar avanços naquilo que são aspectos e pontos arrolados que foram considerados desenvolvimento do milénio, e um desses pontos foi a educação, foi o acesso à educação para todos, sobretudo a educação primária. E neste contexto estamos a dizer que o objetivo de Moçambique era abrir um espaço que pudesse, portanto, que pudessem caber todas as crianças na escola primária. E, portanto, de 2000 para 2015, porque esses objetivos de facto iam de 2000 até 2015, agora fala-se de Agenda 2030, quer dizer que já ultrapassa 2015, vai até 2030. Portanto, nesse intervalo, podemos falar da qualidade de educação em Moçambique, não do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista quantitativo, porque estamos preocupados com o acesso à educação primária para todos. Portanto,
É mais ou menos isso que eu posso dizer nesse contexto. Olhando exatamente para aquilo que é o professor, muita gente atribui as culpas também aos professores, a má qualidade de ensino. Dizem que está com o professor. Como é que olha para esta situação? Olha, não é por ser professor que vou dizer que os professores não têm culpa. É verdade que os professores têm a sua dose de culpa, o aluno também tem a sua dose de culpa, mas a grande ou a maior culpa é preciso que se atribua. É pena que as pessoas não saibam disso, mas eu vou ter que dizer isto. A maior culpa deve ser atribuída ao governo. Por que eu digo isto? A qualidade, o que define a qualidade de ensino não são infraestruturas, não é a cor do estabelecimento escolar ou instituição escolar, mas é aquilo que é a política educacional do país. E se vamos a ver, em Moçambique não existe nenhuma política interna. Nós estamos mergulhados naquilo que são políticas internacionais. E as políticas internacionais significam portanto, nós estamos guiados pelos outros. Eu dava exemplo do caso dos Objetivos de Desenvolvimento de Milénio, que foi uma política da Organização das Nações Unidas que obrigou, entre aspas, aos países, quase que aos países africanos em particular, para poderem fazer face a esses objetivos que foram traçados. Portanto, para melhorar essa qualidade de ensino, isto quer dizer que para melhorar a qualidade de ensino em Moçambique não depende exclusivamente de nós, mas depende exclusivamente do governo, que é criar a sua política interna, mas que, entretanto, não é possível. Aliás, o Miyakoto já dizia que vale a pena andar descalço do que tropeçar com os sapatos dos outros. Mas nesse caso concreto, não sei se vale a pena criarmos as nossas políticas internas para o melhoramento da qualidade de ensino, porque de facto há muita coisa por se fazer, há muita sola de sapato por gastar para podermos ter a qualidade de ensino no nosso país. Essas reprovações que são mais de falou 70%. De mais de 60%, é resultado daquilo que tem sido a educação primária, porque de facto tudo que começa na educação primária, nós sabemos que os problemas maiores são vistos na educação primária, mas que depois vão se refletindo naquilo que é educação, naquilo que é o ensino secundário e depois as universidades, porque todos aqueles que estão nas universidades partem da primária e todo aquele bate-sai que resulta desses objetivos de milénio, que era ter o acesso à educação para todos, vão provocar aquilo que se chama, entre aspas, bate-sai. E o bate-sai significa, tu és meu colega, se és burro, não deves, ainda que sejas burro, não podes chumbar, tens de dar o espaço aos outros. Isso vai provocar essas reprovações, que neste caso concreto estamos a falar de mais de 70% de reprovação. Exatamente, muito bem, Dr. José Costa, esta questão aqui, este ponto de vista levantado aqui pelo professor José das Cépalas, que tange a melhoramento da educação, passa necessariamente por criação de uma política interna, porque temos uma política internacional, portanto, de fora. Como é que olha para esta situação? Deste ponto de vista que de criar uma política interna, assim como disse o Joel. Bom, eu concordaria em parte com ele, mas antes de responder a essa questão, gostaria de retomar a questão inicial que o Hélio colocou ao Joel, se o professor era ou não culpado em relação aos resultados. Ora, infelizmente, o professor e o aluno, quando os resultados são baixos, eles se casam com a culpa, quer dizer, eles são os primeiros culpados e olha-se para o professor como a pessoa que não trabalhou durante o ano letivo. Mas o professor e o aluno estão dentro de um sistema. Quer dizer, não só eles provavelmente falharam, mas todo o sistema falhou. Portanto, é preciso olhar para os problemas e não apontar a culpa para as pessoas. Eu não quero acreditar que o professor seja o maior culpado. Ele provavelmente seja culpado porque é quem faz o desdobramento do currículo no contexto da prática, isto é, na sala de aulas. Mas é preciso olhar também para tantos problemas que acontecem no próprio sistema de educação. Ora, para mim, o que está em jogo é que estamos a transformar a educação, ou estamos a tornar a educação em processos de ensino. Quer dizer, já não estamos a educar. Não estamos preocupados com a educação, estamos preocupados com o ensino. Ensino o que é? É o estudante chegar na escola, dita os apontamentos, dá os exercícios, ponto final. Não há outras componentes, não nos preocupamos com outras componentes que possam, de facto, melhorar
quer dizer, melhorar os processos de ensino e tornar-se na educação. Não. Nós estamos a olhar para a escola como um local onde ocorrem processos de ensino. Portanto, para mim esta é a falha. Eu já visitei algumas escolas na província de Matola, 3 escolas, e eu conversei com alguns professores. Eles me diziam o seguinte, que eles se preocupavam em preparar os alunos para as provas provinciais e os exames. Quer dizer, eles não estavam preocupados em saber se os alunos adquiriam algum conhecimento ou não, mas sim se eles seriam capazes de responder às provas e os exames nacionais. Portanto, neste tipo de prática, não estamos perante um processo de ensino e não de educação, porque o professor está concentrado nos exames e nas provas. E por que ele faz isso? Sobretudo no ensino privado. Porque se o professor estiver abaixo de 75% do aproveitamento, ele não renova o contrato. Eu, pessoalmente, já fui professor em algumas escolas privadas na província e que no contrato estava claro: senhor professor, se você não consegue atingir 75%, você não vai renovar o contrato. E agora, o que é que eu devo fazer? Ele me disse: o que é que eu devo fazer perante isto? Obviamente, eu tenho que trabalhar tendo em conta os números, não tendo em conta o conhecimento que o estudante deve adquirir. E o perigo que nós corremos nisto é que estamos a transformar a escola às necessidades do mercado. Quer dizer, se eu devo ter 75% das pessoas aprovadas, é porque não estou preocupado com o seu conhecimento, mas com a sua saída para que entre os outros. Quer dizer, estamos a transformar a escola como uma empresa. Quer dizer, é um negócio que estamos a fazer. Tem que sair este para entrar o outro. E quando este sai, é porque a minha escola vai ter nome na praça. Aquela escola dá bem as aulas. Por quê? Porque os alunos conseguem passar. Quer dizer, é esta a interpretação que nós temos. Mas nós não olhamos para aquilo que seria aquilo que o Stephen Ball chama de resultado de segunda ordem. Quer dizer, em termos de metas, eu atingi. São 75%. Mas em termos de conhecimento, em termos de habilidade, será que este indivíduo, este estudante que sai da escola, será que tem algum conhecimento? Ele mudou? Será que na sociedade tem alguma utilidade? E isto leva-nos a ter marginais formados. Um indivíduo com 12ª classe, hoje, em Moçambique, não faz muita coisa. Infelizmente, muitos jovens terminam na estrada, são cobradores, não porque não seja uma profissão digna. É uma profissão digna ser cobrador, mas é triste um esforço do pai que se esforça durante anos e anos e depois o seu filho termina na estrada ou termina nas drogas. Isso porque ele não tem consciência daquilo que está a aprender. Ou melhor, não ganhou nenhuma consciência no percurso da sua aprendizagem, justamente porque nós estávamos preocupados em atingir números. Agora, respondendo à questão a questão que ele me coloca, se nós tínhamos que criar a nossa política interna, eu diria o seguinte: Moçambique não está numa ilha. Moçambique está integrado num contexto de políticas internacionais de educação e que deve respondê-las. É difícil nós fugirmos disto. Quer dizer, mais de metade do nosso orçamento depende dos doadores, não é verdade? Portanto, de uma ou de outra maneira, nós temos que, de facto, estarmos imbuídos e pejados a essas políticas internacionais. Ora, tem aquilo que Stephen Ball chama de 3 contextos de educação: o contexto de influência, o contexto de produção de textos e o contexto da prática. No contexto de influência, estamos a falar do FMI, estamos a falar do Banco Mundial, estamos a falar de tantas outras instituições internacionais que conseguem apoiar o nosso orçamento do Estado, apoiar em vários projetos educacionais em Moçambique. Portanto, eles também colocam as suas vontades em relação àquilo que são os processos educativos em Moçambique. E Moçambique também não é uma ilha. Forma um indivíduo que não só deve trabalhar em Moçambique, mas tem que ser também um indivíduo do mundo. Quer dizer, consegue trabalhar no Brasil, consegue trabalhar nos Estados Unidos, consegue trabalhar em Portugal. Enfim, tem que ser um indivíduo também do mundo. Nós não estamos a formar pessoas que devem só estar aqui. Também deve ter conhecimento daquilo que ocorre no mundo. Portanto, nós
querendo ou não, vamos estar de facto imbuídos nas políticas internacionais. Em relação ao segundo contexto, que o Stephen Ball chama de contexto de produção de textos, é o Ministério da Educação a nível interno, neste caso, que vai desenhar as políticas. Não é? Através do governo. O governo moçambicano vai desenhar aquilo que são as políticas públicas e o Ministério da Educação vai fazer o desdobramento dessas políticas públicas através de vários planos estratégicos, não é? Para vários níveis de educação. Ora, no contexto da prática, aonde ocorre de facto o currículo, que é neste caso onde encontramos os fazedores de currículo, que é o professor, o aluno e o dirigente da escola, para mim é onde haverá de facto a filtração do currículo, haverá de facto o trabalho em relação ao currículo oficial que chega na escola. E é aqui onde nós de facto vamos encontrar as diferentes realidades, sem necessariamente termos que ter um plano próprio e único da política moçambicana de educação. Nós vamos fazer desdobramento do currículo a partir do contexto de influência, que é um nível macro, descendo para o governo, que vai desenhar as políticas educacionais, tendo em conta as políticas internacionais, e o Ministério da Educação, por sua vez, vai olhar para as necessidades, vai olhar para aquilo que é o contexto, para aquilo que é a realidade e vai desenhar as políticas educativas de modo a responder àquilo que é a realidade interna de Moçambique. Portanto, eu não diria que tínhamos que ter a nossa política própria de educação, mas sim tínhamos que adaptar aquilo que são as políticas internacionais de educação ao nosso contexto e à nossa realidade. Exato, muito bem. Neste momento, muito obrigado, Dr. José Costa. Vamos neste momento dar a oportunidade aos telespectadores de participarem no programa. A realização, agradecia que deixasse ficar no rodapé do televisor os dois números para que os telespectadores possam sim participar. Atenção, a realização. Aí está os dois números. A realização já disponibilizou os dois números para dar a oportunidade aos telespectadores de ligarem. Podem, a partir deste momento, a partir do ponto onde se encontram, ligar para o programa. Estamos a ver em todo o país, através do canal 9 da ZAP e também em toda a África Austral. Não esquecendo da diáspora, também ainda na Europa, mas concretamente em Portugal estão a ver o programa. Vamos aqui ligar e podem deixar ficar as vossas contribuições relativamente àquilo que é o que é que pode-se fazer para melhorar a qualidade de ensino no país, quais são as medidas que o Governo, não só o Governo, mas nós também devemos tomar para melhorar a qualidade da educação, do ensino no país. Muito bem, as linhas estão abertas, a partir deste momento pode-se ligar e vai deixar ficar a sua contribuição. Voltando assim, João das Cépolas, qual deve ser o papel exatamente dos pais encarregados de educação no processo de ensino e aprendizagem? Ultimamente, os pais têm estado ocupados, alguns não têm atenção para com os seus filhos e educandos. Qual deve ser exatamente o papel destes pais encarregados de educação? Muito bem. É verdade, está muito claro que o papel dos pais encarregados de educação deve ser a sua participação, portanto, no processo de ensino-aprendizagem dos seus educandos ou dos seus filhos. Ora, muitas vezes as pessoas criticam, portanto, os pais encarregados de educação de não participarem na vida escolar dos filhos, mas isto eu não diria que é por culpa dos próprios pais encarregados de educação. É preciso referir que toda a sociedade resiste a qualquer mudança, resiste a qualquer comportamento para alguns aspectos que tendem a mudar. E neste caso concreto, se formos a olhar os pais encarregados de educação para poderem participar, é verdade que deve ser para poderem participar da vida escolar dos seus filhos, dependem sim, em princípio, de si mesmos. Mas mais do que isso, depende também dos professores, depende também, portanto, das autoridades da educação. Quer dizer que, se de facto as autoridades da educação estão preocupadas em os pais encarregados de educação, estão preocupados que eles participem na vida escolar dos seus filhos, é preciso que eles tomem, portanto, responsabilidade, fazendo reuniões constantes com os pais encarregados de educação, solicitando sempre as suas presenças nas escolas para que prestem algumas declarações sobre os seus filhos. O que acontece? Eu, como professor,
sei de antemão que os pais encarregados de educação devem participar da vida escolar dos meus educandos, mas nem sequer um dia eu, portanto, como professor, chamo os encarregados de educação para virem à escola. O que acontece é que eu, estando na escola, penso que os pais encarregados de educação devem pensar por si só e aparecer na escola. Mas isso não é possível porque, mais uma vez eu repito, toda a sociedade resiste às mudanças. Toda a sociedade resiste naquilo que, ainda que se trate de aspectos que possam mudar aquilo que é a sua vida, ainda que se trate de aspectos que possam, portanto, que estão a favor daquilo que é a sua vida, mas se não aparece ninguém com, digamos, a força, obrigar que a pessoa faça, dificilmente a pessoa pode fazer. Portanto, neste contexto, o que eu preciso dizer é preciso que os professores não esperem que os pais tomem iniciativa de aparecer na escola, eles devem andar atrás dos pais para que participem na escola. Em termos concretos, eu vou dar um exemplo concreto. Conversava com alguém há dias atrás, ele me disse o seguinte: como é que os professores querem que a gente participe na vida escolar dos nossos filhos se a gente for para lá sem avisarmos? Eles simplesmente dizem: senhor, não podia estar aqui de qualquer maneira, tinha que primeiro avisar, porque estaria aqui a atrapalhar a minha aula. Mas eu não sei que tipo de professor é esse que se sente ameaçado, que se sente com medo, se eu, como encarregado de educação, estou lá para assistir a aula de aluno. Eu parto do princípio que quem sabe não teme. Já se disse isso há muito tempo. Quem sabe não pode ter medo de nada. Eu, como professor, ainda que me entre na minha sala o diretor da escola, ainda que me entre o pedagógico, ainda que venham todos os carregados de educação dos meus estudantes, eu não tenho medo nenhum. Eu dou a minha aula como deve ser. Aliás, pelo contrário, até eu vou fazer de tudo para que a minha aula seja... vou redobrar os esforços para que a minha aula seja mais do que se esperava. Portanto, em poucas palavras, é preciso que os professores não esperem pela iniciativa dos pais encarregados de educação aparecendo nas escolas, mas é preciso que eles já andem atrás, porque ninguém... tal como eu dizia, eu repito, toda a sociedade resiste a todo e qualquer tipo de mudanças. Exatamente. Exato. Nesta questão coloquei aqui exemplos. Exato. Pensei que fosse colocar outra questão, mas fiquei um pouco emocionado quando colocou essa questão, porque eu tive várias experiências, quer como professor, quer como encarregado de educação, quer como investigador. Por acaso, no meu mestrado, o meu trabalho versava sobre a influência dos pais ou encarregados de educação no desempenho escolar dos educantes. Eu queria tentar ver o que é que os pais devem ou podiam fazer de modo a influenciar naquilo que é o desempenho escolar dos educantes. As experiências foram ricas, Hélio, mas falando em relação às minhas experiências, em relação à minha experiência como professor, é que eu, como professor, já convoquei pais para presenciar, para se fazer presente na escola, dado ao mau comportamento dos seus educandos. Mas quando eu mando o estudante para chamar o pai, imagina, Hélio, quem vinha. Era o seu cliente do mercado. Não vinha o pai. O estudante ia comprar o cliente no mercado. Quer dizer, a pessoa com quem se relacionava no mercado dava-lhe algum para que viesse à escola. E ao andar do tempo, nós descobrimos que quem vinha lá não era um encarregado de educação. Às vezes, nós mandávamos chamar o pai como professores, mas quem vinha lá era um empregado. O pai mandava empregado. Veja só, o que é que nós vamos falar com o empregado? O que é que nós vamos falar com o sobrinho do nosso educando? Portanto, em algumas vezes, os pais tomam conhecimento e eles mesmos não vêm à escola para saber do que se passa na escola. Portanto, a questão que eu me coloco é: será que os pais conhecem o seu papel? Sabem qual é o seu papel? Que papel devem desempenhar em relação ao seu educando? Eu olho para alguns pais, não são todos, como pessoas que não têm amor pelos seus filhos. Matriculam o seu educando, compram o uniforme escolar, compram os livros, material didático e terminou aí. Depois do início das aulas,
o professor, o pai ou encarregado de educação não vai à escola para saber o desenrolar do seu filho. De facto, acontece o que o meu colega do painel dizia, que quando o encarregado, por iniciativa própria, vai à escola, o professor sente-se ameaçado. Ele diz, ora, você não foi convocado aqui e você está a atrapalhar a minha aula. E eu passei por isso no ano passado, em setembro. Fui à escola da minha irmã, queria saber sobre o seu desempenho e sobre a assiduidade. Cheguei na escola, falei com o professor, apresentei-me, ele mandou aguardar. Fiquei 2 horas à espera do professor. E quando ele sai da sala, ele me diz, senhor encarregado de educação, você está a atrapalhar o meu trabalho. Não é este momento que você deveria vir. Mas eu acho que o encarregado de educação está livre de se dirigir à escola a qualquer momento para saber do desempenho do seu educando, para que ele não se surpreenda no final de ano. Não é? Mas, infelizmente, alguns professores tendem a assustar os pais, a ameaçar os pais, a criar uma distância entre os pais. Mas um dos indicadores, uma das maiores dimensões para a melhoria da qualidade de educação no nosso país e em qualquer parte do mundo é a presença física dos pais na escola. Não basta que o pai dê dinheiro ao estudante, dê dinheiro de lanche, compra todo o material didático, tem o telefone mais caro do mercado. Mas enquanto o pai não se faz presente fisicamente na escola, eu creio que esse estudante terá baixo desempenho. Isto foi possível na pesquisa que eu fiz em algumas escolas na província de Maputo. Percebi que os pais que iam constantemente à escola, os filhos tendiam a ter maior desempenho escolar. Porque eles sentiam, de algum modo, sentiam-se pressionados. Sentiam que, afinal de contas, o que estavam a fazer na escola interessavam também os pais. Mas para o caso dos pais que estavam totalmente ausentes da vida escolar dos seus educandos, esses educandos eram os maiores indisciplinados na escola, porque você não tinha com quem falar com o professor, eram os estudantes que apresentavam baixo desempenho escolar, não é? Eram os estudantes problemáticos, eram os estudantes que bebiam, chegavam na escola grossos, fumavam, e você tinha que suportar isso tudo, mas você não tinha com quem dialogar, de modo a colmatar o comportamento deste educando. E no final do ano, o culpado é o professor. A educação começa em casa e dá continuidade na escola. O professor deve sim desempenhar o papel do pai na escola, mas aquela criança só fica 4 ou 5 horas de tempo na escola e depois vai para casa. O pai sai às 4, volta às 22. Final de semana não tem tempo para dialogar com seu filho, porque está na barraca mais próxima, está com os amigos, não tem a cultura de dialogar com o filho. Não consegue construir, não consegue produzir aquilo que Pierre Bourdieu chama de capital cultural. É preciso que o pai comece a educar o seu filho desde em casa, a mostrar o melhor livro, a mostrar os lugares de lazer do seu filho. Tem que ser no teatro, tem que ser no cinema e em outros ambientes. Mas infelizmente os nossos educandos, depois da escola, tira-lhe a gravata, tira as camisas de uniforme e entra na barraca mais próxima. E chega em casa grosso. Não tem quem chamar a atenção. E no dia seguinte volta à escola grosso. A questão que me coloco, será que esses filhos, será que esses educandos, será que essas pessoas têm pais? Essa é a questão que me coloco. Porque eu não posso fazer um filho, não posso fazer um filho e depois não saber ele cuidar. Não saber o que ele faz, com quem amigo anda, com quem anda, qual é o professor do meu filho. Há pais encarregados de educação que não conhecem a escola do seu filho. Não conhece, não no sentido físico, mas em termos do seu funcionamento. Quem é o diretor da escola? Quem é o diretor de turma do meu filho? Quem é o amigo do meu filho? Com quem anda o meu filho na escola? Com quem senta? Com quem sai? Muitos pais não têm o conhecimento disso. Eu sei, obviamente, conforme estava a dizer o Hélio, conforme estava a dizer o Joel, estamos imbuídos num país em que vive-se correndo dali para lá, procurando mais algum ali, mais algum acolá. Mas eu acho que temos que ter tempo para os nossos filhos, porque nós estaremos a criar um problema que nós não sabemos responder amanhã. Que não, infelizmente, é o mesmo filho que amanhã vai bater no pai, é o mesmo filho que amanhã vai bater na mãe, é o mesmo filho que amanhã vai insultar a mãe, vai insultar o pai, porque o pai
por si só, não se deu o luxo de acompanhar o seu filho no seu processo educativo. Quer dizer, não basta você ter muito dinheiro e dar ao seu filho, mas você tem que saber como é que ele usa, com quem anda, para que amanhã não seja nenhuma surpresa. Exatamente, muito bem. Já das células. Alguns assessores, nos programas que fizemos já há umas semanas, diziam que há necessidade de mudança de currículo, principalmente no ensino básico, onde temos crianças da terceira classe, por exemplo, quarta classe, com muitas disciplinas. Muitas disciplinas, até certo ponto, não faz sentido a necessidade sim, de mudança de currículo, principalmente destas classes iniciais. Uma coisa para isto. Há muitas disciplinas ali que podem até não fazer sentido. Bem, eu acho que foi uma questão que já foi respondida, embora não levantada, mas já foi respondida, que naturalmente existem muitas cadeiras, existem muitas disciplinas que, na verdade, não estamos preparados para encará-las, não estamos preparados para podermos fazer face ao contexto ao contexto dessas disciplinas que existem na escola. Fala-se muito, por exemplo, de uma das cadeiras, de uma das disciplinas agropecuária. É uma cadeira importante, eu acho que é muito importante, tendo em conta aquilo que é a tendência de Moçambique. Sabemos que a base de desenvolvimento para um país como o nosso é a agricultura, portanto, é importante que haja disciplinas como por exemplo, a agropecuária, como tantas outras. Mas já realmente disciplinas que poderia não mencionar aqui, que na verdade só existem porque as políticas em que estamos imbuídos nos obrigam, portanto, a termos essas disciplinas na escola. Mas não que, de facto, tenham tanta relevância, mas também essa falta de relevância pode ser discutida, porque no entender dos outros, a relevância pode só não ser do ponto de vista da utilidade futura que uma disciplina pode ter, mas também a forma como a própria disciplina é tratada. Vamos falar, por exemplo, de uma disciplina que muitos alunos não gostam, que eu tenho experiência disso, que é o caso concreto do inglês. As pessoas sempre me perguntam qual é a importância de estudar inglês na escola. Eu, como professor de línguas, poderia me defender, mas alguns que não entendem nada de línguas, não tem importância nenhuma. Mas, no entender de alguns estudiosos, eu estava a dizer isso, no entender de alguns estudiosos, a importância da disciplina não só deve ser entendida, tal como eu dizia, naquilo que vai ser a utilidade futura, mas pode ser entendida da maneira como ela é tratada na escola. Estamos a dizer que, mesmo a partir do próprio horário, chama-se horário, certamente, a partir daquilo que é o próprio horário da disciplina, podemos concluir, pode-se concluir, aliás, os estudantes, eles mesmos concluem se a disciplina é importante ou não. Vamos lá, falar de matemática, por exemplo, em inglês, e depois vamos falar de geografia. Se na segunda-feira eu tenho matemática, depois tenho inglês, depois tenho geografia. E depois na terça-feira tenho matemática, tenho inglês, depois tenho geografia. Logo a priori, a partir do horário que eu tenho, já se sabe, os alunos podem não dizer do ponto de vista prático que o inglês não é importante, mas eles já imaginam a não importância do inglês dado a este tipo de horário que foi atribuído, porque, de facto, aquilo que é menos consumido, menos importância poderá ter. Exato, muito bem, muito obrigado. Mas vamos responder, Dr. José Costa, vamos mesmo ter que ir a um breve intervalo. Na segunda parte, temos a oportunidade sim, do Dr. José Costa para falar, portanto, desta situação, mas vamos dar oportunidade também aos telespectadores, na segunda parte, de ligar. Nesta primeira parte, portanto, temos a oportunidade, não recebemos aqui nenhum telespectador. Vamos naturalmente abrir as linhas da segunda parte para dar a oportunidade aos telespectadores de deixar ficar as opiniões. Vamos ao breve intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Muito bem, de volta ao programa Opinião Pública. Sim, vou mesmo em canto do Dr. José Costa. A relação pode abrir as linhas para dar a oportunidade sim, aos telespectadores de participarem
assim como fizemos portanto, no final da segunda parte, pode uma vez mais voltar a abrir as linhas para a oportunidade dos telespectadores. E mesmo olhando para aquela última questão que eu colocava aqui ao professor Gel das Chaplas, tem que ver com as disciplinas. Olhando para o caso particular do Brasil, buscando a experiência, como é que tem sido? Sei que lá as crianças podem permanecer mais tempo comparando portanto, com o nosso país na escola. Bom, para mim, o problema não seria talvez mudar o currículo ou diminuir as disciplinas, mas para mim seria ampliar-se o tempo de permanência do aluno na escola. Mas isso passaria necessariamente de mudar alguma dinâmica na própria escola. Em vez da criança ficar 4 horas, talvez ficaria mais 6, 7, 8 horas na escola. O segundo aspecto que eu acho que deve fazer, ou que faz pensar que há muitas disciplinas e elas não estão sendo respondidas na prática, é que temos professores que provavelmente não estejam preparados para aquela disciplina, não é? O terceiro aspecto que eu acho importante é preciso que o governo, que o Ministério da Educação, no caso, equipe as escolas, ofereça as condições necessárias para que essas disciplinas sejam desenvolvidas. Olhando para aquilo que é o contexto do Brasil, eu visitei dois institutos no Brasil e uma escola do ensino primário. Aquilo foi fantástico, quase que eu tirava as lágrimas por aquilo que eu estava a ver e pela idade das crianças, pelas habilidades que tinham, pelo nível de comunicação que tinham. As crianças entram às 7 ou 7h30 e saem às 15 ou 15h30. E elas também têm essas disciplinas que nós temos. Então, o problema provavelmente não é o número, não é a carga das disciplinas, mas sim é o tempo de permanência dessas crianças na escola. E provavelmente, com o tipo de professor com quem trabalha, conforme eu dizia no início da minha intervenção, é que temos um professor que dá uma disciplina que não é a sua especialidade. Temos um professor formado a inglês, ele está a dar química. Temos um professor formado a física, está a dar educação física. Mas veja a sua disparidade. Portanto, é isto que nós temos que tentar correr atrás. No contexto brasileiro, temos um professor de educação física que está, de facto, a trabalhar com educação física. Um professor de música está a trabalhar com música. Os estudantes, quando é hora de música, têm todos os instrumentos, têm salas apropriadas para a música. Mas eu não conheço nenhuma escola, talvez nos últimos 2 anos ou 1 ano e meio, que eu não conheço em realidade, de algumas escolas, tenhamos essas condições. Desculpa para interromper, Dr. José Costa, deixa-me atender o Sr. Pedro, que nos fala a partir de Quilimane, na província da Zambésia. Muito boa noite, telespectador em linha. Perdemos realização. Parece que perdemos o Sr. Pedro, realização, é isso, não é? Opa, perdemos, Sr. Pedro. Sr. Pedro pode voltar a insistir. As linhas estão aí à sua inteira disposição. Pode, através das linhas que estão aí, ligar e deixar ficar a sua contribuição. Será bem-vinda, portanto, neste programa. Muito bem, vou mesmo voltar aqui em encontro do Dr. José Costa. Portanto, como dizia, quando se trata de música, os estudantes têm instrumentos que, de facto, respondem àquela disciplina. Quando é hora do desporto, os estudantes têm todo o equipamento que, de facto, responde àquela disciplina. E ademais, os estudantes têm condições para se alimentar, para conseguirem continuar com as atividades. Porque não se pode privar o aluno na escola das 7 às 14 sem que ela se alimente. Obviamente, o seu desempenho vai ser fraco. Então, são aspectos que nós temos que começar a andar atrás, copiar nos outros países, no sentido positivo da coisa, e tentarmos contextualizar no nosso contexto. Porque, na verdade, não é porque nós não tenhamos recursos humanos capazes e competentes, mas provavelmente é a falta de orientação desses recursos humanos. Temos um professor de música, ele está a dar biologia. Conheço algumas escolas da província e da cidade de Maputo, em que temos um professor que foi formado, nos recursos... Exato. Desculpa interromper uma vez mais, Dr. José Costa. Deixa-me atender o Sr. Pedro, não é? Esterilização. Sr. Pedro, muito boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Já está a participar. A sua contribuição, Sr. Pedro. Sim, boa noite. Boa noite. Já está a participar. Sim, a minha contribuição é que aumentar horas de o aluno
aumentar horas do aluno permanecer na sala não é relativo ao acúmulo de conhecimentos. Isso é visto que, em condições normais, devia-se criar políticas internas no sentido de elevar mais o nível de percepção de aquilo que é o conhecimento. Isso em que modo? Se uma pessoa tem costume de ter comprado as roupas, ele, no momento, vai comprar as suas roupas. Só vai confiar de doações. Então, por isso, as políticas internas é necessário que sejam criadas para que seja elevado o nível de conhecimento do nosso país. É assim que pode se elevar mais conhecimento a nível do ensino, tanto como educacional. É isso. Exato. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Pedro, que nos falou a partir da Quelimane, província da Zambésia, zona centro do país. Podemos receber mais telespectadores, assim como fez o Sr. Pedro a partir da Quelimane, se voltando assim, mesmo cortei o seu fio de pensamento, Dr. José Costa. Só para terminar, de facto, eu acho que o problema não está no número das disciplinas, tal como eu dizia no início, não entendi bem o fio do pensamento do Sr. Pedro, ouvia com algum ruído. Para mim, é preciso primeiro aumentar o tempo de permanência dos estudantes e criar condições de trabalho. E também é preciso que haja uma formação contínua dos professores. Quer dizer, o professor é licenciado, vamos lá, desde 2010, desde 2008, e de lá até cá nunca passou por alguma capacitação. Entretanto, há uma revisão permanente do currículo. Isto também interfere naquilo que é a qualidade do ensino. Se temos um professor que está a trabalhar com um currículo que foi revisado, mas ele mesmo não foi parte integrante desta revisão do currículo, obviamente que vamos ter... Exato. Uma vez mais vamos a Zambésia enquanto o Sr. Elias. Muito boa noite, Sr. Elias. Boa noite. Boa noite. Já está a participar? Sim. Eu queria contribuir o seguinte. Eu sou professor pela carreira, pela profissão. Participei em vários currículos de ensino, mas neste momento o que acontece é que mesmo o governo pegou a sua responsabilidade, deixando só com o professor. Assim já vai abrir o ano letivo. Professor abre o ano letivo na escola onde está, o diretor está lá, daí pronto, já deixaram a responsabilidade com a escola. Só quando chega o fim do ano é que vão procurar saber por que há reprovações. Não há fiscalização do ensino. Os empregados da educação, que são os professores no terreno, não são fiscalizados. Dão aulas, não dão aulas, estão à sorte deles. Agora em que o sistema de pagamento de salários está no banco, a situação está pior. Há distritos sem banco, os professores abandonam as turmas, vão levantar salário 1-2 semanas sem dar aulas. Quando regressam, dão 2 aulas, a maior parte do tempo estão fora, a telefonar, a conversar. Já não é aquilo que acontecia nos tempos. Nos tempos não era dessa maneira. O professor sabia dar suas aulas e esperando que qualquer altura tinha de receber uma visita de supervisão. Mas hoje em dia há dirigentes da educação no distrito que nem conhecem onde está a sua escola. Só estão lá sentados no gabinete e pronto, pedem relatório. O professor já teve 100% de aprovações. É verdade isso? Esse professor, onde é que conseguiu essa percentagem? Está a cumprir as metas de percentagem não de ensino. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Elias, pela sua contribuição. O professor Elias falava a partir da Zambésia. Muito obrigado. Sim, voltando assim, doutor, volto já deixar pelas por si, mas quero ver aqui o doutor José Costa, relativamente à intervenção deste telespectador, a explicar aqui o caso particular da situação da Zambésia. Bom, o cenário que o senhor Elias relata de Zambésia não é só uma questão de Zambésia, é uma questão provavelmente de todo o país. Não tenho assim o domínio do que acontece em cada canto deste país, mas pela experiência profissional, de facto acontece em algumas escolas. Mas é de lamentar porque isto só acontece nas escolas públicas. Nas escolas privadas, os professores dão tudo de si, empreendem toda a energia com vista
a garantir a sua continuidade na escola. Porque se o professor falta, ele sabe que vai ser descontado. Muitas vezes as pessoas que estão na escola privada são os mesmos também que são estão nas escolas públicas. Esse é um aspecto interessante. Dão mais de si nas escolas privadas do que nas escolas públicas. Mas eu acho que não deveria haver essa diferenciação, porque o aluno é o mesmo. Mas o que acontece efetivamente, é o que dizia, acho que é o Elias, é que há fraca fiscalização, há fraco controle por parte, quer da direção da escola, quer da direção digital, quer da direção provincial de educação, em relação àquilo que é o dia a dia do funcionamento da escola. Quer dizer, o professor pode ir dar o primeiro tempo e desaparece da escola. Ninguém está lá para controlar, para saber se o professor esteve lá ou não. E alguns alunos, porque gostam disso e chamam desse tipo de professor de folgado, não gostam daquele professor que está sempre presente, acham ele chato, acham ele sem família. Olha, eu já passei por isso, não é uma questão de querer relatar os fatos que aconteceram comigo. Eu, enquanto professor, numa escola secundária, entrava às 7, eu todos os dias, até às 6h30, já estava na escola. E os alunos o que é que diziam? Chamavam-me de chato. Diziam que eu não tinha família, diziam que eu estava vivendo numa casa de renda, porque eu não conseguia dormir na ótica deles. Mas é porque eu gosto do trabalho que eu estou a desenvolver. Mas isto falta muito em alguns colegas. Preferem dar mais de si no ensino privado do que no ensino público. Porque eles sabem, se ele não conseguir cumprir com aquilo que está estabelecido no contrato, ele vai perder o contrato. Portanto, ele trabalha do primeiro minuto até o último minuto. Senhor Hélio, você pode visitar algumas escolas públicas, agora que está iniciando o ano letivo, quer no turno da noite, quer no curso diurno, e visite nos últimos tempos, 4º, 5º, 6º tempo. Você não vai encontrar todas as turmas a funcionar. Não vai encontrar. Isto é uma prática. Depois, no final do ano, nós queremos julgar. Não conseguimos olhar para os processos em si. Como é que foi este aluno desde o início do ano até o fim? Nós só queremos julgar o fim. O problema pode estar nos processos. Nós não podemos nos concentrar nos resultados. O que é que vem depois do exame? Mas o que é que vem? O que é que foi antes do exame? Portanto, esta é a minha contribuição em relação à questão colocada por Sr. Elias. Exato. Ainda assim, agora, a professora Gerda Seplas, vemos aqui que há professores que dão mais de si nas escolas privadas e não exatamente nas escolas públicas. São os mesmos professores que estão nas mesmas escolas privadas, são os mesmos também que lecionam nas escolas públicas, mas dão mais de si. O que é que está exatamente a Eu já dizia, parece que é pela 3ª ou 4ª vez que eu vou repetir isto, que todos resistem a mudanças. Isso pode acontecer até em qualquer parte do país, mas o que acontece em Moçambique, na minha forma de ver, atenção que é a minha opinião, não existem portanto, medidas coercivas para com os professores. Porque se existissem medidas coercivas para com os professores, eles iriam evitar isso. Porque, por exemplo, correm para as escolas privadas para darem o maior de si em detrimento das escolas públicas, porque sabem que nas escolas privadas existem medidas coercivas. E uma das medidas coercivas é que cada minuto que tu faltas, ou cada minuto que o professor falta, é menos um centavo. Cada minuto que falta é menos um centavo. Qualquer irregularidade é menos um centavo e depois isso concorre com, portanto, concorre com portanto, o professor poderá não continuar na mesma escola no ano a seguir. Agora, para que isto aconteça, é verdade que os professores também têm sua razão, atenção, razão entre aspas, porque há aqueles que defendem que existem fatores externos que influenciam na educação. O fator externo, neste caso, que influenciaria, portanto, na qualidade da educação, o que seria a questão do salário. Já cantamos que o salário do professor, e não só, é magro. E eu não quero aqui concordar ou discordar, mas a verdade é que muitos que fazem isso justamente para procurar fechar aquelas lacunas do salário. Portanto, os professores têm sua razão, mas também se o governo pudesse implementar algumas medidas coercivas contra os professores, que são controlos permanentes, todas as medidas que são aplicadas nas escolas
privadas. É verdade que podemos entender nós porque é que nas escolas privadas há esse todo controle a cada minuto, é porque eles dependem daquilo que o professor faz para poderem ter o seu ganho. Exato. Muito bem. Zé Costa, este ano mais de 1000 alunos menores de 15 anos vão estudar no curso noturno devido à falta de vagas. Portanto, alguns alunos, o Ministério da Educação foi obrigado, portanto, para os alunos não perderem o ano letivo. Muitos alunos, até menores de 15 anos, vão ter que estudar no curso noturno. Isto não vai prejudicar ainda mais o processo de ensino e aprendizagem? Também meninos de 15 anos ou meninas a estudar à noite. Está claro que, de facto, isso vai interferir naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem e que depois, no final do ano, voltaremos aqui a sentar e discutir sobre os altos índices de reprovações. Estou a imaginar um miúdo de 15 anos a sair de casa às 17 e voltar às 21. Isto, para mim, deixa-me muito preocupado. Eu quero acreditar que mesmo o próprio pai, a mãe, não vão conseguir dormir antes da criança voltar. É uma criança que estará propensa a todo tipo de criminalidade. Nós assistimos dia após dia violações nas nossas cidades, quase em todo o país. E sobretudo, uma criança que sai às 17 e volta às 21 sem nenhuma segurança, sem segurança mínima, e com as nossas ruas, todas elas, algumas delas sem nenhuma iluminação. E eu acredito que isto vai interferir muito. Isto poderá também concorrer para aquilo que é o futuro desta criança. Pode ser uma criança que possa crescer traumatizada, não é? Por tudo aquilo que possa acontecer durante o seu processo de ensino-aprendizagem. É uma criança que, aquela hora que devia descansar, ela está acordada. Eu imagino o tipo de trauma, o tipo de preocupação que esta criança vai ganhar muito cedo, antes mesmo de chegar à altura de ganhar aquela responsabilidade. Então, são casos que, infelizmente, não podem ser resolvidas de um momento a outro, mas acho que são aspectos que o governo deveria pensar. Eu entendo que num desses anos, o governo introduziu a questão do ensino à distância para minimizar esta situação. Mas eu sou uma das pessoas que não concordo muito com o ensino à distância, porque não temos condições para isso. Não estamos preparados, quer por parte das escolas, quer por parte dos alunos. Quer dizer, para você dar um ensino à distância, precisa que o aluno tenha condições em casa de aprender e que a escola também esteja preparada para o efeito. Então, para mim, esta provavelmente não seria a solução, mas provavelmente seria o governo preparar-se, porque este é um fenômeno que já vem há alguns anos, não é um fenômeno de hoje. Não é um fenômeno de hoje. Portanto, o governo deve começar a se preparar de modo a evitar situações do género. Quer dizer, construindo mais salas de aulas e criando condições para que crianças não reprovem em massa. Porque isto é resultado da reprovação em massa. Em algumas classes sem exame, as crianças passaram todas. E nas classes com exame, as crianças reprovaram 70%. Quer dizer, isso é muito. Quer dizer, recebe 100% e chumba 70%. Quer dizer, não há espaço, de facto. Então, é preciso que, desde já, comecemos a trabalhar no sentido de evitar isto. É óbvio que, tal como dizia o meu colega do painel, isto pode ser reflexo das mudanças. A mudança tem sempre suas consequências, não é? Positivas e negativas. Há pessoas que resistem às mudanças. Este ano houve mudanças ao nível do processo de avaliação. Houve algumas disciplinas que já não tinham exames, outras que tinham exames, outras que tinham que ser informadas sobre a sua realização de exame, faltando um mês. Portanto, tudo isto foi baralhando as pessoas não estavam preparadas. E provavelmente desta vez as pessoas já estão mais habituadas, já conhecem melhor o sistema, provavelmente poderão produzir melhor e podemos evitar isso. Mas, na verdade, a questão de ter crianças de 15 anos, 14 anos, isto tira sono a qualquer um. Ninguém vai conseguir descansar tendo a sua criança à noite. Já das CEPLAS, como é que olha a sua sensibilidade relativamente a esta situação? Só na cidade de Maputo teremos mais de 1000 alunos menores de 15 anos a estudar no curso noturno. É triste.
é triste porque quanto mais temos crianças a estudar à noite, mais problemas na educação teremos. Pela experiência própria, eu já andei muito nas escolas e passei por muitas escolas. O cenário que eu tenho assistido, sobretudo à noite, é triste. Crianças drogadas, crianças a beberem, crianças até a ameaçarem professores, ameaçam professores e dizem que professor, tu não poderás passar do caminho X, tu, professor, não poderá passar da paragem X, e isso é triste. E dificilmente esse tipo de casos acontecem de dia. Portanto, quanto mais crianças estudam de noite, mais problemas na educação nós teremos. Entretanto, se isto está a acontecer, não daria culpa a ninguém. São todos problemas que nós conhecemos. Falta de infraestrutura. Desculpa interromper, já deixa-me atender o senhor. Por que seja Benny, que nos fala a partir de Nampula. Muito boa noite, senhor Benny. Boa noite. Já está a participar? Boa noite. Boa noite. Sim, já está a participar. O que eu tenho para dizer é o seguinte. Sim. Tem um senhor aí, um comentador, você está a falar boas coisas. Mas o problema maior da educação em Moçambique, como os outros problemas, é a falta de fiscalização. Temos boas leis, o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado tem boas leis, boas cláusulas, boas coisas, mas o problema é que ninguém cumpre. E as pessoas veem esse não cumprimento e ninguém faz nada. Então, o governo que tinha que fazer, é que tinha que se espelhar com as escolas privadas para ver o tipo de controle que eles fazem, a rigorosidade, se as pessoas apresentam a certificação, se as pessoas fazem plano de aula, se estão bem asseadas quando entram. Esta é uma situação que o governo tem que começar a se preocupar isso. Temos uns e outros professores asseados dedicados, mas o governo também tem que fazer sua própria parte para poder saber como cobrar aos professores que não fazem isso e aquilo. Não vamos falar do outro problema que é mais grave, que é o salário. Né? Temos o Taylor, um dos grandes pensadores, diz que a remuneração é um dos maiores incentivos para qualquer coisa que a gente possa fazer. Então, se nos basearmos com isso, temos que dizer que o Estado também tem que, primeiro, agilizar essa situação do salário, para poder vir dizer isso. Nós fizemos até onde pudemos. Porque lá no mato, lá no Moçambique Real, onde os senhores jornalistas talvez não conhecem, tem professores que estão lá, não conhecem STV, não conhecem nem TVN, mas estão lá a ensinar crianças. Quando é para dizer aos melhores professores, tiram os professores da cidade. Se levarmos esses professores da cidade e nos pôr lá no campo, há de conseguir fazer alguma coisa. Então nós temos que ter aqui um padrão, um espelho. Pois. Né? Sim, temos que ter um padrão, um espelho. Dizermos, o que nós temos que seguir é isso. E o governo arranjar maneiras de fiscalizar aquilo que nós fazemos. Porque sem fiscalização nós não havemos de ir em nenhum sítio. Moçambique tem boas leis, tem outros países que se espelham e levam nossas leis aqui para irem implementar nos países deles. E dão certo. Então por que nós não conseguimos fazer aqui? Então, temos grandes problemas aqui. O primeiro problema é da fiscalização. O segundo problema é da nossa mentalidade. Nós, como moçambicanos, temos que mudar, temos que saber trabalhar. Pois. Sim. Então, se conseguirmos atingir esses dois objetivos, eu acho que esses outros objetivos do milênio e a seguir nós podemos conseguir atingir sem nenhum problema. Então é isso que eu tinha para dizer. Exato, muito bem, muito obrigado pela sua contribuição, Sr. Ben, que falava a partir de Nampula. Um abraço para Nampula. Bom, muito bem, voltando assim já ao das células mesmo para... Sim, portanto, eu dizia que, portanto, eu dizia que mesmo assim é difícil, portanto, resolver este problema, porque se isto acontece, temos muitas crianças a entrarem à noite na escola, é por falta de infraestruturas, que felizmente o governo está a fazer tudo, está a empreender esforços para mitigar este problema. Mas o problema não só deve ser resolvido
através da construção de infraestruturas escolares, como também a partir da educação em casa, porque a educação, sabemos todos nós, que começa em casa. As crianças, não quero eu aqui dizer, não fiz nenhuma pesquisa para dizer que as crianças não são educadas em casa, mas para aquilo que nós temos visto na nossa sociedade, vamos caminhando a passos largos para um abismo. As crianças já não respeitam a ninguém e levam essa má educação, diria eu, uma educação, para a escola, vão exibir na escola através dessas ameaças que fazem os professores, através de consumo de drogas, e que realmente, se o governo, não só o governo, a sociedade no geral, não tomar medidas para que isso mude, porque é possível mudar isso sem termos que ir para muito longe. Eu costumo dizer que os problemas que temos em Moçambique são tão transversais que é muito difícil resolver de uma vez por todas. É muito difícil resolver a curto prazo. Mas esse problema de crianças mal educadas, que ameaçam professores, que consomem drogas de qualquer maneira, é possível resolver sim, com medidas, eu repito, com medidas coercivas. Eu repito, medidas coercivas, porque não estou a dizer que não há medidas que são tomadas. Mas uma coisa é haver medidas e outra coisa é haver medidas coercivas. Voltando aqui para o Dr. Zé Costa, um dos assuntos que temos ainda a tocar com profundidade tem que ver com a solução, portanto, para esses alunos que estudam de noite, podem sim seguir o ensino à distância, que pouca gente adere a ensino à distância por vários motivos, ou não tem conhecimento. Esse ensino à distância falou que não é bem-vindo. Por que exatamente? Não digo que não seja bem-vindo. Ele é bem-vindo porque ele resolveria alguns problemas, no caso de falta de salas de aulas suficientes para albergar toda a criança. Mas provavelmente o que se devia fazer, quanto a mim, seria primeiro a criação de condições humanas e materiais. Quer dizer, temos que formar professores, temos que capacitar professores para lidar com este processo. Porque não pode ser um professor que está habituado ou que foi formado para trabalhar na sala de aula com o aluno e você diz que tem que ser o mesmo a dar um ensino à distância. Obviamente, este professor vai ter dificuldades. É preciso que seja alguém que tenha alguma formação, que tenha alguma capacitação, que seja uma capacitação para lidar com este tipo de ensino. É um outro tipo de ensino à distância. E este tipo de ensino, quanto a mim, custa mais. Quer dizer, é mais difícil do que aquele ensino, digamos, tradicional que acontece na sala de aulas. Precisa mais do professor, precisa mais do aluno e precisa também que o professor e o aluno estejam equipados. Hélio, você conhece quantas escolas que têm uma sala de informática? Conhece quantas escolas que têm a internet na sala de aula? São poucas. São muito poucas. São muito poucas. Portanto, para você ter um ensino à distância, precisa ter condições. Precisa ter livros apropriados. Não é? Portanto, todas essas condições precisam ser criadas antes mesmo de se partir para o ensino à distância. Ele é bem-vindo, mas nós ainda não temos condições. Olha, o aluno quando está em casa, que condições ele tem? Tem computador? Tem livro? Tem energia? Nós temos falta disto. Temos falta. Não é segredo para ninguém que aqui na província de Maputo há famílias que não têm energia, que não têm computador. Há crianças que nunca viram um computador. Depois você diz que tem que aprender, tem que aderir ao ensino à distância. Não sei o que é que isso pode dar. Portanto, para mim, vamos sim abraçar este tipo de ensino, mas sim vamos primeiro criar condições. Formar professores que vão trabalhar com este tipo de ensino, criar condições materiais, estou a falar de computadores, estou a falar de livros, enfim, todo tipo de material necessário para suportar este tipo de ensino. E aí podemos partir para eles. Não nas condições em que nós nos encontramos. Já disse, olhando para essa questão de ensino à distância, até que ponto isto é relevante exatamente para os alunos? Bom, por um lado... Olhamos para um aluno de 15 anos, por exemplo, aqui a 15 anos que pode seguir para o ensino à distância, está acostumado a ter uma pressão exatamente de sentar na carteira, o professor tem que estar, portanto, a estudar, portanto, à distância. Isto, até certo ponto, pode ter uma influência negativa naquilo que é o aproveitamento deste aluno. Ou nem por isso?
Isso pode ser analisado em duas perspectivas. E a primeira perspectiva é aquela que eu já fiz referência, que é a questão do cumprimento daquilo que é o nosso objetivo, pelo menos de 2000 para cá. Fala-se agora da Agenda 2030, que é a questão de acesso à educação para todos, sobretudo primária. Já dizia o meu colega, que se formos a olhar para este ângulo, vamos dizer que não há nenhum problema, não acontece nenhum problema com o ensino à distância, porque o nosso objetivo na verdade, é realmente ter acesso, que todas as crianças tenham acesso à educação. Mas atenção aqui, com isso nós estamos a dizer que o que se quer é que as crianças tenham acesso à educação e que não haja nenhuma qualidade. Não é isso que estamos a dizer. Mas tudo funciona na base de objetivos. O primeiro objetivo, numa primeira perspectiva, olhando para esse objetivo, diríamos que não há nenhum problema. Mas, por outro lado, já dizia também o meu colega, se formos olhar para aquilo que são as nossas condições, não há nenhuma condição, não estamos preparados para encararmos aquilo que é ensino à distância, porque mesmo aquilo que é ensino presencial tem os seus problemas. Deixa-me atender, Sr. Horácio. João, deixar para desculpe, mas interromper. Sr. Horácio, preciso falar a partir de Tete. Muito boa noite, Sr. Horácio. Tá bom, obrigado. Boa noite, já está a participar. Já está a participar, Sr. Horácio. Caiu, perdemos, Sr. Horácio. Sim, só para terminar o seu pensamento. Porque veja, Hélio, não sei se está nesse de contexto, mas parece que não. Mesmo com esses problemas de educação que nós temos, mesmo com esses índices de reprovação que nós temos, eu acompanhei há meses atrás, se não for mesmo há um mês, que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, esteve nos Estados Unidos. Estou lá algumas universidades. Interpelado e tem sido perguntado se conseguiu atingir os objetivos que foram traçados ou não. Ele disse que conseguiu sim alcançar os objetivos, sobretudo na área da pobreza, quer dizer, aquilo que é a educação, saúde e a pobreza extrema. Mas no que tange à educação, se formos a ver, ele diz que cumpriu-se sim. Mas esse cumprimento, se formos a ver o cumprimento desse objetivo da educação versus esses índices de reprovações que existem agora, não há aqui nenhuma relação. O que quer dizer é que o nosso objetivo, neste caso concreto, não que eu esteja a defender isso, mas é o que se deve analisar, é o que existe, é o que se deve aceitar, é a questão da quantidade. Ora, diziam por outro lado que se formos a ver a questão das condições que nós temos, não há nenhuma condição que nos possibilite ou que nos possa levar a aderir à educação, portanto, à educação à distância, ao ensino à distância. Porque eu dizer que mesmo aquilo que é ensino presencial tem os seus problemas que são gravíssimos, difíceis de serem resolvidos, não só porque os problemas de educação são difíceis de resolver, mas eu dizia que os problemas de Moçambique, na minha forma de ver, são tão transversais que para resolver precisamos resolver tantos outros problemas que nós temos. Não é preciso só pegar na educação e dizemos que queremos resolver a educação. Se quisermos resolver a educação, é preciso resolver a corrupção da polícia, é preciso resolver a corrupção do médico, é preciso resolver os problemas do próprio jornalista, é preciso resolver... Porque todos esses entram... Todos esses concorrem para a má qualidade do ensino no nosso país. As pessoas perguntariam, mas como é que tudo isto tem relação? Eu não estarei aqui a entrar em detalhes, mas a verdade é que todas essas áreas funcionam naquilo que é... funcionam em forma de cadeia. Uma depende da outra. Exatamente, muito bem, mas já paulatinamente caminhamos ao fim do programa, mas ainda creio que temos mais alguns minutinhos. Olhando exatamente também para uma questão que não toquei, tem que ver com os exames extraordinários. Temos exames extraordinários no país, praticamente todos os anos, e temos visto também índices de reprovações assustadores. Tumba-se muito esses exames extraordinários, uma vez que o aluno, portanto, alunos fazem 11ª classe, não fazem exatamente até 12ª classe e vão fazer os exames na 12ª sem ter feito presencialmente, nem à distância, portanto, à 12ª classe. Como é que olha para isso? Há uma necessidade de mudar este atual currículo
a mudar ou não a necessidade ou não de mudar este currículo, esta situação dos exames extraordinários? Bom, Hélio, essas são medidas tomadas pelo governo depois de um estudo profundo, quero acreditar, para resolver um dado problema. Eu sempre questionei a questão: quem faz um exame extraordinário ou um exame externo? Não é? Quem faz? Quem participa deste exame? Exato. Quer dizer, que tipo de aluno vai ao exame extraordinário? Parece-me que o aluno que vai a um exame extraordinário ou a um exame externo, ele não está preparado para enfrentar este exame. Porque mesmo aquele estudante que se senta na carteira durante 10 meses com professor presencial e tem condições mínimas para aquisição de conhecimento, ele chega no fim do ano e tem dificuldade. E aquele aluno que só está em casa, vai ao trabalho, se bem que é um trabalhador, não é? E chega no momento do exame extraordinário, ele se apresenta e faz. Que condições intelectuais criou de modo a encarar o exame? Eu acredito que não há nenhuma condição. E aqui nós estaríamos a incorrer aquilo que o Jean-Pierre Pierre Bourdieu chama de certificados sem nenhuma qualidade, certificados sem nenhum valor. Quer dizer, vamos estar a distribuir certificados a pessoas que não têm nenhum conhecimento. E são essas pessoas que amanhã vão exigir. São essas pessoas que amanhã vão dizer que nós também estamos formados, precisamos de emprego. Mas essas pessoas não têm nenhum conhecimento que sustenta, de facto, a ostentação daquele certificado. Portanto, são coisas que nós deveríamos pensar seriamente, porque a educação é uma coisa séria. Não é brincadeira a educação. A educação é o pilar de um país. A educação é que resolve a maior parte dos problemas do país. Ou choramos porque há criminalidade, ou choramos porque há violência. Assistimos cenários tristes a cada dia. Mas isto pode ser evitado se, de facto, a nossa educação ganha uma outra qualidade, ganha um outro ímpeto. Mas continuando nesses moldes em que nós estamos mais preocupados com os números, estamos mais preocupados com as estatísticas, queremos aparecer como a primeira escola que apresenta melhores resultados, obviamente nós sempre vamos cair. Não que isso não seja importante. É sim importante. É sim importante apresentar altos resultados nas escolas. Mas depois, que tipo de conhecimento aquele aluno adquire? Será que um estudante ou um candidato que vai a um exame externo e ele consegue, de facto, transitar, ou melhor, fazer com sucesso os exames e consegue certificado, esse estudante tem o mesmo nível de conhecimento? Pode concorrer a pé de igualdade com aquele estudante que se sentou durante 10 meses? Não que eu esteja contra, mas eu acho que precisamos repensar muito bem quem deve fazer o exame extraordinário e em que condições o estudante deve se apresentar a esse exame de extraordinários. Exatamente, só para terminar, já vamos um poucos minutinhos, já deixamos. Exato. Mesmo esta questão que colocava aqui. Eu confesso que nem gosto de falar disto. Sabe por que eu não gosto? Hoje em dia parece um estilo até fazer os chamados exames extraordinários. Vamos desculpar o que estão a ver-me agora, que me têm falado disso, mas a verdade eu não gosto que as pessoas me falem disso, porque o que acontece hoje em dia é que, tal como eu dizia, parece um estilo. As pessoas do nada dizem: bom, este ano eu vou trancar a minha matrícula, vou fazer no final do ano ou próximo ano o exame externo. E depois eu me pergunto: por que quer trancar matrícula e fazer exame externo? Não está preocupado com conhecimento. E se não está preocupado com conhecimento, confia em alguma coisa. E se confia em alguma coisa, é porque alguma coisa não anda bem no nosso país quando se fala de educação. Há coisas que eu não posso dizer aqui, infelizmente, mas falar-se de exame externo, estamos a falar de uma brincadeira, da primeira, uma brincadeira que nem devia existir em Moçambique, mas atenção, o que tem problema não é a existência de exame externo. Tal como dizia o meu colega, são pessoas que pensam, que estudaram, que sentaram na carteira e que decidiram que isso devia acontecer.
Quem sou eu para vir dizer que isso não pode existir? Não. Há razões para que os exames extraordinários existam, mas o problema é das pessoas, é da maneira como as pessoas concebem esses exames externos. Exatamente, muito bem, muito obrigado, Gelda Cepelas, professor, muito obrigado também ao Dr. Zé Costa, que é investigador de educação, neste momento está a fazer doutoramento no Brasil. Muito obrigado pela vossa contribuição aqui no programa Opinião Pública. Agradecer a todos aqueles espectadores que acompanharam o programa e também aqueles que ligaram para a presente edição do programa Opinião Pública. Dizer que nós voltamos amanhã, quando for às 18 horas, vamos falar da corrupção no país. Segundo o relatório da Transparência Internacional, Moçambique foi considerado um dos piores países em termos de corrupção, principalmente no setor público. Vamos falar disso amanhã, quando for exatamente 18 horas. Naturalmente, o amigo Carlos Estudor é o principal convidado. Boa noite, até amanhã às 18 horas.